ó. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. E tal. E aí, Treze Tilhas, tá legal minha pronúncia não, né? Tá péssima, tá legal, obrigado. Então, daquilo que não se pode falar, deve se calar. É o sétimo axioma, né? Então, não é tanto o tema da clareza, tá? Assim, no fundo, está implicado a questão da clareza. Eu só posso falar significativamente se a minha linguagem estiver circunscrita ao mundo, e como o Juarez nos fez lembrar muito bem, ao mundo físico. Então, fora disso, então aí eu leio o aforisma 5.6. Embora eu acho que deve mudar para 3.3, porque eu tinha falado 3.3. Né? Então, ó, vou ler também em alemão, mais uma vez, porque eu quero me aparecer mesmo, lá, pessoal de Treze Tilhas. Tá? Depois vai ficar gravado e tal, aí vocês vão me dizer. Então, ó. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Que tal? Tá, então, ó. Os limites da minha linguagem são os limites, significam, bedeuten, né? Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Quer dizer, existe um isomorfismo entre a linguagem e o mundo. Né? Tá uma justaposição. Então, quer dizer, o mundo e a linguagem, né, estão... Né, os limites são os mesmos. Então, quando você sai fora da linguagem, né, o sair fora da linguagem é deixar de falar do mundo. Quando você deixa de falar do mundo, você perde o critério da significação. Mas, bom, essa é a maneira que eu vejo. O Renato e o Lauro vão discordar de mim, eu acho, em algum momento aqui. Né? Em algum momento eu vou começar a falar bobagem, mas, enfim. Né? Professor, enquanto... muito obrigado pela atenção, tá? Obrigado pelo espaço então, também, tá? Obrigado. Legal. Perguntem mais, tá? Vai, fala, Lauro. Não, então, é mais ou menos isso realmente. A questão, o problema da linguagem é que a linguagem ela é ampla o suficiente para ela aceitar qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa dentro da linguagem, porque as palavras permitem, né? Você pode dar sentido a qualquer frase que você diga, você pode dar um sentido, a maioria delas, né? Desde que elas tenham uma certa sintaxe, uma certa gramática para construir elas. Então você pode falar qualquer coisa, tratar de qualquer tema, temas da religião, temas da ciência, etc. Pode falar sobre comprar pão na padaria, pode falar sobre ver alienígenas, etc. A linguagem permite isso. Mas quando o Wittgenstein diz que tem que existir uma limitação, uma delimitação da linguagem, é porque ele tem em mente a concepção de mundo dele. E é realmente essa concepção. O mundo é um mundo que se estabelece onde há objetos. Objetos, coisas. É a mesma coisa. Objetos, coisas é o mesmo termo. Então, o mundo é um mundo material. Onde esses objetos entram em certas relações, certos arranjos, que ele vai chamar de estado de coisas. Então, a linguagem, quando você fala sobre o mundo, para que essa linguagem, ele vai falar, só vai ter sentido a linguagem que fale sobre objetos no mundo, sobre essas relações de objetos no mundo. E o que a linguagem tentar dizer para fora dessas relações, dessa concepção material de mundo que ele tem, não é que não vai ter sentido, mas justamente não vai ter uma referência material. Ou seja, você nunca vai solucionar problemas da ética e da religião, por exemplo, porque elas não se referem a coisas materiais do mundo. Então você tem que se deslocar, elas são deslocadas do mundo. Ou seja, não são sequer problemas, porque elas não são passíveis de solução, segundo a concepção de mundo do Wittgenstein. Então, por isso que são pseudo-problemas, não são problemas de verdade. Então, a filosofia... Posso fazer uma parte na sua fala? Então, nesse sentido, a ética e a religião podem ser considerados contrassensos? Sim. Sim, boa. São contrassensos, são unzin, né? São contrassensos absurdos, porque justamente na concepção de Wittgenstein, quando você fala de fé, você fala de bondade, você está falando, quando você fala de beleza, você está falando de valores. E valores não são coisas materiais, não entram nessa concepção material de mundo. Né? Você não anda tropeçando em pilhas de bondade ou pilhas de beleza. Né? Existem coisas. Agora, que você diga que elas sejam belas é só um valor que você atribui. E valores não são materiais, ou seja, não entra na concepção de mundo dele, que é uma concepção de objetos que entram em relações e formam estados de coisas.
acerca dos quais estados e coisas, esses arranjos, né, da realidade, eu construo a linguagem, falo proposições, faço afirmações, e que vão depender dessa relação entre o que eu digo do mundo e como o mundo está arrumado. Se há um isomorfismo, ou seja, se as coisas batem, eu digo que o que eu disse era verdadeiro. Se eu digo que, por exemplo, o Renato não está aqui conosco hoje, isso é falso. Eu estou falando do estado de coisas, que era um estado de coisas possíveis, mas esse estado de coisas não aconteceu, então isso é falso, essa proposição. Agora eu digo, o Renato está aqui conosco hoje, é uma proposição que ela é considerada verdadeira pelo Wittgenstein, porque realmente a proposição e o mundo se encontram. Eles se encontram e há um isomorfismo entre o que a linguagem diz e como o mundo se arranja. Agora, o que vai ser problema para o Wittgenstein, a gente vai debater mais para frente, é justamente essa relação. Como é que eu explico, ou se é possível explicar, justamente como é que a linguagem consegue dizer o mundo. Ou se é que ela diz o mundo, né? Mas justamente esse contato entre linguagem e mundo vai ser o grande problema para o Wittgenstein, né? Também, um dos problemas da crítica da linguagem. Mas eu acho que é isso que o Renato está quase dizendo. É isso que o Renato vai trabalhar mais. Vocês estão antecipando aqui. Ele está entrando. Fazendo uma introdução sobre o que. Ele organizou tudo direitinho, aqui ele está desorganizando. Entendeu? Eles estão falando sobre. De maneira introdutória sobre aquilo que eu vou falar de maneira um pouco mais organizada aqui com os slides para. Ou seja, a gente falou de maneira desorganizada. Legal. É que eu tenho os slides ao meu favor, eu posso. Legal. Me organizar melhor. Então, a gente estava discutindo sobre as relações entre a linguagem, o pensamento, a realidade e o mundo. Todos esses são termos muito importantes para compreender o Tratax do Wittgenstein. São termos que a gente podemos considerar como termos técnicos. Então, essa relação entre 3 níveis, entre linguagem, pensamento e mundo, é muito importante para o Wittgenstein. E a relação entre o pensamento e o mundo, ela se dá a partir do que ele chama de figuração. Ou seja, ele acredita, esse isomorfismo que o Lauro e o Marco falaram, se dá por essa relação afiguradora. Ou então, a linguagem ela teria essa capacidade de representar aquilo que acontece no mundo. E a verdade ou falsidade de uma proposição com sentido se dá quando essa relação afiguradora acontece ou não acontece. Então, como o Lauro disse, nem toda proposição é uma proposição com sentido. Apenas aquelas proposições que conseguem afigurar um estado de coisas, seja ele um estado de coisa existente ou não existente, essas conseguem ter sentido. Posso interromper de novo, Sim. Renato? Eu prometo que é uma das últimas vezes que eu vou te interromper. O Wittgenstein, depois de um tempo já mais maduro, ele confessou a um colega que ele pensou na teoria figurativa, que o Renato acabou de mostrar, lendo um artigo no jornal acerca de um advogado, né, que apresentou como defesa, né, um modelo, né, da situação em que o acusado esteve, né, um modelo assim real, né, como a gente faz com aquele... Era um acidente de trânsito. Isso, exatamente, né, um acidente de trânsito. Então, ele pensou na teoria figurativa assim, quer dizer, a linguagem teria essa função de descrever, né, como se ela fosse um modelo do mundo. Daí é que vem toda essa teoria do isomorfismo entre linguagem e mundo, né? Quer dizer, você tem o modelo, a linguagem sendo o modelo, como esse modelo do advogado que apresentou na corte e tal, em relação ao mundo, né? Vou voltar aqui para os slides. Então, essa tese que a gente esteve discutindo é a tese que nós podemos considerar como tese central do Tractatus. E ele passa no seu livro, tem um tanto de aforismos tentando esmiuçar cada uma dessas 3 níveis de realidade, né? Que eu chamo que é a linguagem, o pensamento e a realidade.
Então ele descreve como se dá a estrutura da linguagem através da lógica, das proposições atômicas, dos conectivos, das combinações possíveis. Ele fala sobre a estrutura do pensamento, que o pensamento para ele aqui a gente pode um termo que até existe um grande debate entre as interpretações, mas seria uma forma de eu interpreto como se fosse um correlato ao pensamento utilizado pelo Frege, a palavra pensamento utilizada pelo Frege, que tem o sentido de ser uma proposição, um termo técnico também da filosofia da linguagem. Então, linguagem, proposição ou pensamento. Uma proposição seria uma sentença que teria algum conteúdo significativo. E a realidade, que é isso que nós estamos tentando entender como o mundo físico, o mundo empírico. Existe também uma distinção importante entre realidade e mundo, que ele apresenta logo nos primeiros parágrafos. Então, a tese central é de que há uma conexão entre linguagem, pensamento e realidade, e as proposições da linguagem, expressas por meio da linguagem e por meio do pensamento, são figurações dos fatos da realidade. São figurações dos fatos. Então, de alguma maneira, os fatos tocam a linguagem, os conteúdos da linguagem, de alguma forma, tocam os objetos existentes no mundo. Então, para a gente entender melhor esses homorfismos, a gente precisa entender qual que é a ontologia do Tratax, né? O que ele considera como objeto existente. Quais são as entidades que ele está usando na sua obra para poder desenvolver a sua teoria, para explicar a linguagem, para explicar a realidade. Então, um dos aspectos centrais da ontologia do Tratax é a noção de fato. E o fato, nessa teoria do isomorfismo lógico, é o que corresponde a uma proposição se ela for verdadeira. Ou seja, o fato é aquilo que acontece no mundo. E o fato, a característica dele acontecer no mundo é que torna as proposições verdadeiras. Então, o fato é um estado de coisas existente. O fato ele pode ser decomposto em outros fatos que podemos entender como os fatos atômicos, que são compostos por estados de coisas que são uma relação entre objetos. Então, o mundo, para o Wittgenstein, é a soma de todos os fatos. Da mesma maneira que a linguagem é a soma de todas as proposições. Então, de um lado a gente tem o mundo, que são todos os fatos, tudo aquilo que acontece. E do outro lado a gente tem a linguagem, que são todas as proposições possíveis sobre o mundo. Então, fatos são compostos por estados de coisas. Da mesma maneira como o mundo pode ser decomposto em fatos, a linguagem também pode ser decomposta em proposições, até chegar nos nomes. Então, eu já estou apresentando a ontologia fazendo um paralelo dessas noções fundamentais da ontologia com as noções fundamentais da linguagem. Até é difícil falar da ontologia no Tratactus sem falar da linguagem, por causa dessa importância que ele dá para a linguagem. Essa importância fundamental que ele dá para a linguagem. Então, os estados de coisas são compostos por relações entre objetos. E objeto é algo que ele simplesmente não dá nenhum exemplo de um objeto. Ele diz que não é papel da filosofia determinar quais objetos são. Esse objeto seria um objeto lógico, um átomo lógico da realidade. Seria a substância que compõe o mundo. Então, para o Wittgenstein, a filosofia tem apenas o papel de descrever uma certa estrutura lógica da realidade, mas não tem o papel de dizer quais são exatamente os componentes dessa estrutura lógica. Ela só diz a estrutura, mas não diz exatamente o que é um objeto. Então, para o Tratax, o objeto é um objeto lógico. E esse é um problema aberto na interpretação do Tratax. Por exemplo, numa interpretação, vamos chamar fisicalista, os objetos lógicos, as entidades mais fundamentais da realidade, seriam aquelas entidades escritas pela nossa melhor teoria da física, seja lá os prótons, os nêutrons, os elétrons, os quarks, aquilo que a nossa teoria mais avançada da física nos disser. Numa interpretação fenomenológica, ou seja, que acredita que os objetos da fenomenologia são mais importantes que os objetos descritos pela física, esses objetos descritos pelo Wittgenstein seriam
elementos da nossa percepção, elementos presentes da percepção presentes na nossa consciência. Então seriam os fenômenos que a gente consegue captar do mundo. Então esse como eu disse, é um problema em aberto. E o Wittgenstein, quando responde uma pergunta do